Iniciamos agora a leitura do capítulo 15. Capítulo 15. Da restauração de processo ou procedimento. Artigo 484. A restauração poderá ocorrer em razão de 3 situações distintas, sendo a primeira em decorrência de extravio, destruição ou inutilização do documento por conveniência do servidor, para que este obtenha vantagem indevida, e ocorre quando a pessoa tem interesse em fazer sumir o documento. A segunda pelo extravio, pela destruição ou inutilização por negligência e falta de controle, o que está ligado diretamente ao descaso que existe por parte de algumas pessoas para com o serviço e a terceira pela destruição de processos e procedimentos, decorrente de caso fortuito ou força maior, no caso da ocorrência de sinistro por inundações, fogo ou outra causa. Artigo 485. O militar responsável pelo processo ou procedimento desaparecido, em tese, pratica os crimes previstos no Código Penal Militar, abaixo relacionados e ou outro, conforme as circunstâncias em que ocorrerem os fatos. Artigo 316. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, se o documento é público. Reclusão, até 5 anos, se o documento é particular. Artigo 321. Extraviar livro oficial, ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 486. O processo ou procedimento que se encontre desaparecido, extraviado, destruído ou inutilizado deverá ser reconstituído por intermédio de procedimento próprio, por aplicação subsidiária do artigo 481 do Decreto-Lei N. 1002, de 21/69, que contém o Código de Processo Penal Militar. Artigo 487. O militar que perceber, por intermédio de seus controles, que um processo ou procedimento se encontra desaparecido na UEOP, deve iniciar, de imediato, diligências e buscas físicas no intuito de localizá-lo. Verificada a ocorrência do desaparecimento, o militar deve comunicar imediata e formalmente o fato a seu comandante, diretor ou chefe. Artigo 488. Ao tomar conhecimento do extravio, a autoridade competente determinará a instauração de RIP visando obter elementos que possibilitem a eventual localização do documento ou a demonstração das efetivas diligências realizadas, subsidiando, assim, a portaria de processo, procedimento subsequente. Parágrafo único. Finalizado o RIP, sem que o documento tenha sido localizado, caberá à autoridade determinar a instauração de IPM, que será razoável e proporcional se o conteúdo deste for relevante para a administração militar ou para terceiros. Artigo 489. Ao final do IPM, não sendo localizado o documento, o processo ou procedimento desaparecido deverá, em regra, ser reconstituído por intermédio da instauração de uma portaria de idêntica natureza, que terá o mesmo nome e o mesmo número, fazendo-se constar a motivação daquele ato, que é uma restauração. Artigo 490. A portaria de restauração deverá conter informações sobre o teor do documento ou do procedimento extraviado, se foi resolvido ou não, providências que a unidade tomou a esse respeito e até que ponto a investigação ou o mérito do documento foi desenvolvido à época dos fatos. Artigo 491. A portaria de restauração dos autos é instaurada com a finalidade de reconstituir, de refazer todos os atos do procedimento ou do processo cujos autos foram extraviados ou destruídos, uma vez que, constatado tal fato, não poderá ser confundida com uma nova apuração. Artigo 492. A unidade deverá anexar à portaria de restauração todas as peças, publicações, atas, provas, perícias e documentos que foram localizados na UEOP, sendo obrigatórias as publicações em BI ou BGPM e de BGBM, caso existam, e o extrato de registro da portaria do processo ou procedimento contida no Sistema Informatizado de Recursos Humanos. Artigo 493. O militar ou a comissão designada para restaurar os autos deverá ser, preferencialmente, mesmo, que recebeu o encargo,
originariamente, do documento ou processo desaparecido, com exceção da hipótese em que o próprio militar deu causa ao desaparecimento, ou, ainda, quando, por outra razão justificada, esse A não possa mais conduzir o feito. Se este conteúdo está sendo útil para você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso apoia a continuidade deste material. Uma produção MMPG, Novaes. Artigo 494. Ao final, ou no decorrer do processo de restauração, conforme o caso exigir, deve, M.U.S., responsável, IS, notificar, as partes envolvidas, acusados, vítimas, testemunhas, autoridades e outros, para acompanhá-lo ou confirmá-lo. Artigo 495. O processo a ser restaurado que se encontrava em curso e tinha caráter sancionatório, será reconstituído com o acompanhamento do envolvido ou de seu defensor, conforme a natureza do processo extraviado, observadas as orientações contidas nas seções específicas deste manual. Parágrafo único. O processo já encerrado, carente de solução ou em fase de recurso, também será reconstituído com participação do envolvido ou seu defensor. Artigo 496. No caso de restauração de PED, a autoridade convocante não poderá designar somente um militar para realizar os atos que foram praticados por uma comissão, e sim deverá nomear uma nova comissão, de preferência, a mesma CPAD originária, sempre que possível. Artigo 497. O militar ou a comissão designada para restaurar os autos dará início aos trabalhos de restauração e providenciará cópias do que constar a respeito na instituição ou outros órgãos pertinentes, além de realizar todas as diligências necessárias visando coletar documentos, efetivamente, reconstituir o processo ou procedimento objeto da restauração. Artigo 498. Se existir cópia autêntica do documento ou do processo desaparecido, esta será, em princípio, considerada como original. Artigo 499. Na falta de cópias, o sindicante, encarregado ou presidente da comissão solicitará de ofício que o escrivão ou o escrevente que atuou no processo desaparecido reproduza o que houver registrado, ou providenciará, diretamente, tal incumbência. Artigo 500. Verificada a perda, depois da produção de prova, o sindicante, o encarregado ou o presidente da CPAD irá diligenciar para juntar a segunda via ou a cópia autenticada dos documentos, ou, ainda, como última alternativa, providenciará que se repita a instrução, tanto quanto possível, com as mesmas testemunhas e demais pessoas anteriormente ouvidas nos autos, colhendo novas assinaturas nos termos reconstituídos ou nas vias que foram recuperadas sem assinaturas. Artigo 501. O documento original poderá ser suprido por certidão ou por outra prova de sua existência, ou, quando impossível, pelo depoimento de testemunhas ou de qualquer outra pessoa que dele tenha tomado conhecimento. Artigo 502. Todos os atos do documento ou do processo deverão ser, em regra, reconstituídos, sendo que as partes, as testemunhas, os envolvidos e outros, que tiverem praticado o ato no processo, serão requeridos, salvo se o documento for resgatado com assinatura, caso de eventual falecimento ou outra circunstância devidamente justificada. Artigo 503. Se existir cópia da ata do CEDMU, esta será juntada aos autos e terá a mesma eficácia da original, caso contrário, deverá também reconstituí-la. Parágrafo único. No caso de processo restaurado que tenha caráter sancionatório, o CEDMU deverá novamente se manifestar, quanto à forma e o mérito, respectivamente, caso este se encontrasse acabado ou em fase de conclusão. Artigo 504. A autoridade competente julgará a restauração do documento e, após a sua solução, este tomará seu curso normal. Artigo 505. A restauração será solucionada pela autoridade competente para que os autos passem a valer pelos originais, sendo esta somente quanto à forma, se o processo ou procedimento se encontrasse solucionado originariamente, e quanto à forma e o mérito se não houvesse solução. Artigo 506. Os autos restaurados substituirão os originais em seus efeitos legais. Encontrados os originais, estes prevalecerão sobre aqueles. Artigo 507. O prazo para a conclusão dos autos da restauração e,
Também, do processo ou procedimento extraviado, seguirá as atuais normas vigentes e será o mesmo dado ao processo ou procedimento extraviado, na fase em que se encontrava. Nota da edição. O modelo referencial desta documentação, contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF.